Cerca de 130 milhões de consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste já pagaram 18 bilhões de reais a mais pela energia produzida em Itaipu. O gasto, gente, a mais acontece porque a tarifa está sendo calculada com base em negociações em vez da aplicação direta das regras previstas do Tratado da Usina Binacional. O impacto ficou maior, inclusive, nesse ano de 2026. Em janeiro e fevereiro, os brasileiros pagaram quase 3 vezes mais do que o valor estimado do tratado. Na avaliação de especialistas, a distorção é associada ao acordo operativo firmado lá em 2024, que permitiu à estatal de energia paraguaia priorizar a energia de Itaipu, mesmo pagando apenas uma parcela do valor contratado originalmente. Vamos ver, então, uma entrevista que a gente separou para vocês. O professor Alexandre Street, da PUC do Rio de Janeiro e a Universidade de Stanford, explicou como é que o consumidor está sendo prejudicado. O governo da vez, tirar ele do consumidor e colocar ele nas suas pautas, que são as pautas de interesse do governo, que não necessariamente são as de interesse do consumidor. Então, justamente, o valor de todo o investimento que deveria estar sendo colhido de 2023 a hoje, que já soma da ordem de 18 bilhões de reais, está sendo deixado na mesa para coisas que a gente não combinou lá atrás. Bom, a gente segue nesse assunto desde 2022, então são 130 milhões de consumidores brasileiros que estão pagando 18 bilhões e 300 milhões de reais a mais pela energia na usina de Itaipu, da usina. E a gente vai continuar nesse assunto agora com o nosso especialista em infra, Robson Rodrigues, que vem conversar com a gente presencialmente no estúdio. Bem-vindo, viu, aqui no Money e o Fechamento de Mercado. Obrigado a você, Muriel. Obrigado também a todos que nos assistem. De fato, Muriel, 18 bilhões a mais numa tarifa que já está muito cara. Vamos tentar entender como é que funciona. Imagine você que está em casa, fazer uma analogia, que comprou uma casa ou construiu uma casa e passou lá 50 anos pagando essa casa. Enfim, depois do financiamento, espera-se um alívio, certo? Só que o banco continua mandando o boleto para você continuar pagando. É mais ou menos assim que está funcionando a tarifa da usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma hidrelétrica que é 50% Brasil, 50% Paraguai. A gente fez um gráfico para entender como é que está acontecendo isso. Vamos lá. Aqui a gente tem menos dívida e mais despesas. Itaipu foi construída há 50 anos, um grande tratado foi feito na época e determinou o seguinte, que parte da tarifa é para pagamento da dívida da construção. Ocorre que a partir de 2022 essa dívida foi caindo. Aqui, na linha azul. Percebe, o azul é a dívida, então. Era a dívida que até 2020 era cerca de 2 bilhões de dólares, nós estamos falando em dólares, tá? Então, ela foi caindo de 2021, 22, 23 até zerar a partir de 2024 e 2025. Agora a conta não fecha, né? A gente tem uma dívida caindo, mas o valor vai aumentando? Exatamente, o valor das despesas. O que Itaipu deveria usar? Essas despesas, que eles chamam de despesa de exploração, é simplesmente para bancar, por exemplo, o funcionamento da usina. Só que Itaipu está usando, por exemplo, usou 1,3 bilhão de reais para financiar a COP30, para construir estradas, construir mercados. Note aqui, isso aqui é a boca abrindo, né? Essa é a mordida que o consumidor do Sul, Sudeste, Centro-Oeste está levando na conta de luz. Entende? Como é que funciona isso? As diretorias, né, os dirigentes da Itaipu começaram a incrementar uma série de gastos chamados socioambientais. Quem se beneficia? Quem paga, melhor dizendo? O consumidor do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, cerca de 130 milhões de consumidores. Quem se beneficia? Somente os consumidores do Paraná, alguns municípios do Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Dentro do setor elétrico, sabe o que se fala? É a tal da política de leve 2 e pague 1. Vamos tentar entender. Para cada dólar gasto no Brasil, $1 também precisa ser gasto no Paraguai. Só que a economia do Paraguai ela não usa toda a energia que Itaipu produz. Então a diferença, quem consome é o brasileiro. Então é mais ou menos assim. Eu tenho 50% da energia de Itaipu, você tem 50%. Você consome
só 20%. Essa diferença você me vende, eu, consumidor brasileiro. Só que na hora de fazer o rateio disso, é 50%. Ou seja, eu pago por 80%, só que recebo apenas 50%. Entende a brincadeira da lógica do que eu estou financiando duas obras, as obras que ocorrem no Paraguai e ocorrem também no Paraná, aqui no Brasil, e em alguns estados no Mato Grosso do Sul, só que eu recebo apenas por uma obra. É o consumidor pobre de São Paulo, é o consumidor pobre de Minas Gerais, lá do reduto do ministro de Minas e Energia, do Rio de Janeiro, que está pagando por essa energia que está servindo para financiar obras no Paraná, que é o quarto maior PIB do Brasil. Detalhe, alguns especialistas dizem que essa energia está sendo usada, por exemplo, para financiar data centers dos Estados Unidos que estão migrando para o Paraguai, porque lá a energia é mais barata. Uau! Veja só que para o Paraguai é interessante manter a tarifa de Itaipu alta. Claro. Você entende que o consumidor paraguaio banca aproximadamente 20% da energia, recebe 50%. É uma vantagem para eles, que eles reaplicam isso em políticas sociais. Para o Brasil, não. O fato é que o Brasil ele faria certo se ele jogasse parado, o que os especialistas dizem. Eu simplesmente não vou negociar com o Paraguai. Está escrito aqui no Tratado de Itaipu que a energia é pelo custo. Ela não pode ter sobra. Ou seja, depois do fim da dívida, o consumidor brasileiro deveria pagar apenas pela energia e não por obras, uma série de obras bancadas no Paraguai e no Paraná. Agora, Robson, qual que é o caminho levando em consideração se nesse acordo, nesse contrato, a orientação era uma, mas não está acontecendo isso agora? Como olhar para o futuro? É esperar que essa tarifa continue sendo aplicada dessa forma quando a gente olha para esse cenário de Itaipu ou não? Existe já algum movimento por mudança? Existe um movimento por mudança que a gente agora não sabe se vai acontecer. A tarifa de Itaipu é uma polêmica. Então, os ministros de Minas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, foram até o Paraguai em 2024, no chamado Acordo de Assunção, e acordaram com o Paraguai. Olha, 2024, 25 e 26 nós vamos manter a tarifa majorada, ou seja, elevada, e a partir de 2027 ela volta pelos seus patamares originais, sem custos discricionais. Acontece que o Paraguai agora ele está querendo mudar as regras do jogo depois que o jogo começou. Claro, porque não é benéfico. Não é benéfico para eles. O próprio presidente paraguaio já deu uma série de indícios, inclusive entrevista coletiva, dizendo que para ele não é interessante baixar a tarifa. O Brasil deveria simplesmente aplicar a regra do tratado. Não existe a lógica de que eu quero manter a tarifa alta, eu quero manter a tarifa baixa. Não, eu tenho que aplicar o que está no tratado. Veja que uma série de entidades, a Associação Nacional dos Engenheiros, a ANE, a Frente Nacional dos Consumidores de Energia, dizem, olha, essa energia muito cara, ela é inconstitucional. O artigo 4 da Constituição brasileira, ela é bem clara e diz que qualquer custo aos consumidores brasileiros precisa antes passar pelo Congresso. Então, o que eu fiz? Fui perguntar. Itamaraty, isso não foi agora, já em outras situações, isso é uma informação já conhecida. Itamaraty, manter a tarifa alta como Itaipu justifica por um documento diplomático que eles chamam de acordo operativo, faz sentido? Esse documento ele foi submetido ao Congresso Nacional? Sabe qual foi a resposta? É que não. Nem esse acordo operativo foi submetido ao Congresso e nem esses outros acordos que Itaipu os dirigentes da Itaipu vêm fazendo que contrariam a natureza do Tratado de Itaipu. Eles chamam esse documento de nota reversal. É um documento diplomático firmado entre os países, só que não foi submetido ao Congresso Nacional. Ou seja, o consumidor brasileiro está pagando muito mais por uma energia que, inclusive, ele não está usando. O brasileiro paga, o paraguaio usa.
E olhando pelo certo, o ideal seria o brasileiro que pagou ao longo desses últimos anos, desde 2022, ainda ser ressarcido quando só a tarifa começar a valer, né? Esse é um bom ponto que os Seria o especialistas... Primeiro, o consumidor brasileiro vai ser ressarcido? Segundo ponto, quem fez esses acordos, realmente eles vão responder? Enfim, a hidrelétrica diz, não, nós estamos respaldados nesse documento diplomático. Os especialistas dizem que não. Isso não começou de agora, tá? Isso veio desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos dirigentes que estavam à frente da hidrelétrica naquela época, e esses aumentos de despesa foram sucessivamente, melhor dizendo, incrementados ao longo da gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, 2027 está aí, a promessa era a tarifa de Itaipu baixar. A gente não sabe se vai acontecer. Pois é. O consumidor, enfim, já tem uma tarifa praticamente impagável. O consumidor pobre, financiando obras no Paraná, em alguns estados do Mato Grosso do Sul e também no Paraguai, e que indícios fortes mostram que essa energia está indo para data centers americanos. O Robson, claro, vai continuar acompanhando todas essas atualizações. A gente vai continuar atualizando isso, afinal de contas, é de interesse público, a gente quer saber atualizações. A gente continua sempre conectados com o pessoal de infra para continuar trazendo todos os detalhes para você que segue com a gente por aqui. Obrigada, viu? Obrigado, Muriel.